começando hoje, quarta-feira. Vamos entender por que a gasolina está tão cara. Você fica aqui ligado com a gente e já pode mandar sua pergunta através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, o WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você manda sua pergunta, o secretário-geral do Sindipetro vai responder para a gente. Pedro Lúcio já está aqui no estúdio e vai conversar com a gente sobre essa política de preços aí que está deixando a gasolina tão cara no Brasil. E hoje tem muita notícia sobre Câmara Municipal também, né, Vonuf? O negócio já começou lá, já tem vereador da oposição reclamando. É independente da oposição, a gente também não sabe mais dizer quem é que é oposição e quem é independente. Mas, enfim, agora sim eu posso dizer boa noite a Vonuf Praxedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. A gente agradece a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró, nas várias cidades que possuem os serviços da TCM. O assunto de hoje é para todo mundo, viu? Você aqui de Mossoró e também você que nos acompanha de longe, porque quando se fala em gasolina, vem logo a revolta, vem logo o preço que está lá nas alturas. A gente vai entender por que está acontecendo. Carol, a gente vai trazer detalhes aí das comissões temáticas durante aqui a nossa edição do Cenário Político desta quarta-feira. Teve já, Carol, ali uma confirmação, né, de interferência do Poder Executivo nas decisões do Poder Legislativo. A gente vai falar sobre isso. Agora a gente traz aqui, né, que também foram definidas as lideranças das duas bancadas na Câmara Municipal. Declaradamente oposição, só 2 membros compõem a bancada oposicionista na Câmara de Mossoró. Entre Francisco Carlos e Larissa Rosado, a missão de liderar o bloco ficou para a vereadora Larissa Rosado. Já a bancada governista fica a cargo do vereador Genilson Alves. Os 19 nomes que apoiam o prefeito Alisson Bezerra resolveram endossar o nome do vereador que nem participou da coligação de apoio ao candidato. Aí, Vonuf, o vereador Genilson Alves fez parte da coligação de Isolda Dantas, né? E sempre foi muito próximo, muito ligado à vereadora Isolda Dantas, mas logo ali no início, logo depois da eleição de Alisson Bezerra, ele já resolveu fazer o apoio a Alisson Bezerra. Não foi só ele não, né? Muitos apoiadores de Rosalba Ciarline também já pularam para a bancada de Alisson Bezerra, de apoio a Alisson Bezerra. E Genilson Alves aí teve o apoio dos outros 18 vereadores da bancada governista e é o líder do governismo na Câmara Municipal. Já do outro lado, a bancada da oposição tem Larissa Rosado como líder, como eu citei aí na nossa notinha. Agora sim, a bancada da oposição é interessante, viu, Vonuf? São 2 vereadores que se declaram oposição, que são Francisco Carlos e Larissa Rosado. E aí tem Lucas Jasmalhas, Pablo Aires e Marleide Cunha, do Partido dos Trabalhadores, que dizem, a gente vai ficar independente, a gente vai trabalhar pelo povo, mas eles hoje, durante as reuniões de cada bancada em separado, ali para a decisão das comissões, eles estavam na reunião da oposição, esses independentes. Então, a gente já sabe mais ou menos a posição como deve ser, embora eles digam que não fazem parte de nenhuma bancada. E como vocês vão ver no próximo bloco, eles estão integrando as comissões como oposição. Carol, o que a gente precisa entender aí dos líderes das bancadas de oposição e de governo, que precisam ser vereadores que são principalmente atentos ao regimento interno da casa, que precisa ter uma ligação direta ali com o poder executivo, no caso aí do líder da bancada governista. Mas o principal é realmente ter conhecimento das leis que regem o município e a Câmara de Vereadores. A gente fala do vereador Genilson Alves, que teve a experiência do outro lado. Na legislatura passada ele foi líder da bancada de oposição, agora muda da água para o vinho e está na bancada de governo,
aqui, Carol, é uma bancada gigantesca com 18 nomes, mas o principal de fazer parte de uma bancada de governo é ter o ok, o sim, a facilidade de resolver problemas e demandas que chegam da população. Por outro lado, a bancada de oposição tem mais dificuldade nesse acesso. A gente sabe disso. É uma coisa que não é evidenciada, não é uma coisa clara, não é uma coisa dita de viva voz. Mas existe, sim, a negativa, porque você é de oposição, de ter o seu serviço reivindicado, atendido de forma imediata, como acontece na bancada de governo. Talvez isso iludiu aí muitos vereadores a seguirem na bancada de governo. Apesar de reduzida, a bancada de oposição me parece que não vai ser uma bancada silenciosa, não. Não vai ser uma bancada muda. Vai ter, sim, ali a sua voz, vai ter em muitos momentos, a crítica de quem entende do regimento interno, de quem sabe como é que se trabalha dentro de um legislativo. A vereadora Larissa Rosado tende a fazer um ótimo trabalho aí à frente da oposição. Vai ter destaque dentro da Câmara de Mossoró, porque nem tudo são flores. Então, fiquemos atentos. Por falar em flores, logo o blog Carol Ribeiro vai colocar uma notinha ali para você ver uma foto sobre um momento que aconteceu ontem ali, viu, Vonúvio? Falando de bastidores ali na Câmara Municipal, ontem na sessão de abertura dos trabalhos legislativos, você falou em flores aí, eu me lembrei que a vereadora Larissa Rosado ganhou uma rosa, bem simbólico, né? De Raério Araújo, veja só. A gente tem essa fotografia, daqui a pouco você vê no blog Carol Ribeiro. Por falar em regimento interno, Vonúvio, eu tirei a dúvida com o presidente Laurêncio Amorim sobre as alterações que foram anunciadas no regimento interno. Na verdade, eles organizaram todas as alterações que ainda não tinham sido incorporadas ao texto do regimento interno. Alterações que foram feitas ao longo dos últimos anos, em alguns pontos específicos do regimento. A minuta com alterações ainda vai ser encaminhada ao plenário para aprovação dos vereadores. E agora sim, ainda dá tempo da gente fazer uma perguntinha nesse primeiro bloco a Pedro Lúcio Góes, que é secretário-geral do Sindipetro, e vai explicar para a gente aqui, para começar de uma forma geral, daqui a pouquinho a gente detalha. Pedro, boa noite, muito obrigada por sentar aqui com a gente para explicar isso. Por que a gasolina está tão cara, caríssima aqui no Brasil? Boa noite, Carol, boa noite, Vonúvio. Vou pedir licença para tirar a máscara nesse momento. Mais uma vez, né, estamos aqui novamente para tentar esclarecer o que acontece no Brasil, o que está acontecendo com a Petrobras e o que leva a gente aqui em Mossoró a estar pagando o preço de gasolina da mesma forma que a Petrobras vende para os holandeses, para os portugueses, para os dinamarqueses. O que faz a Petrobras vender para o povo moçoroense, povo brasileiro, que produz o nosso petróleo, que refina o nosso petróleo e que consome o nosso petróleo da mesma forma que ela vende internacionalmente, ou seja, vendendo a preço de dólar para quem ganha em real, vendendo a preço de barril a preços internacionais para quem produz nacionalmente. Essa é a grande dinâmica, esse é o grande problema dessa política de preços que leva a gente a estar em Mossoró agora, beirando aos 5,30 o litro da gasolina. Isso acontece também com outros produtos, né, que a gente vê, que mesmo os produtos que não são da sua área, não estou falando de petróleo, mas alguns produtos que são produzidos aqui, a gente paga muito caro também, mais ou menos a motivação é essa. Mas em relação à gasolina, o gás, o diesel, qual é a relação entre a questão da produção interna, as exportações e o aumento desse valor? Você tinha, até 2016, Carol, você tinha uma política de preços na Petrobras que considerava o custo nacional e a lucratividade para competir no mercado internacional. Então, você tinha essas duas variantes pesando sobre o preço dos derivados de petróleo. Já em 2016, quando o Temer assumiu a presidência da República e indicou Pedro Parente para ser presidente da Petrobras, foi iniciada uma nova política de preços chamada PPI, que inclusive até os caminhoneiros já começaram a compreender isso. É o preço de paridade internacional. O que significa isso? Significa que o mesmo valor do petróleo que é cobrado aos holandeses, por exemplo, que não produzem uma gota de petróleo sequer, será cobrado aos brasileiros que produzem autossuficientemente. A Petrobras produz tanto petróleo quanto a gente pode consumir hoje. Então, essa política de paridade de preços internacionais foi o que mudou.
E a partir daquilo ali, Carol, só no ano de 2016, foi o primeiro ano da alteração, nós tivemos 170 elevações do preço da gasolina e dos outros derivados de petróleo naquele ano. Isso já mostrava para todo mundo o caos que seria aquele processo. Como era um processo novo, muita gente não entendeu. Mas hoje, 4 anos, 5 anos quase depois, muita gente já está sentindo no bolso o que significa aquela política que a gente denuncia desde aquele momento. O Bolsonaro, que hoje é o presidente da República, junto com o Castelo Branco, que é o presidente da Petrobras, eles endossam essa política. E há vários motivos para isso, Carol. A gente pode citar 3 principais motivos, que são bastante longos e complexos, e eu queria detalhá-los, se for possível. No próximo bloco a gente detalha. Vamos para um rápido intervalo.